Aleluia. Xarabacandalamas. Oh, bendito Deus. Eu creio que Deus vai operar nesta noite. Xarabacandalamas. Tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Espírito Santo amado, tu tens a liberdade de agir nesta noite, em nome de Jesus, em nome de presença gostosa, presença maravilhosa. Aleluia, bendito Deus, bendito Deus, bendito Deus, aleluia. Oh, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede trazer a palavra de Deus. E aproveitando que nós estamos em pé, eu peço que abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo do cárcere, e no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Podeis assentar. O tema da mensagem desta noite é superando as dúvidas. Se nós olharmos nos capítulos anteriores, desde o capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10 desse mesmo livro de Mateus, nós vamos ver Jesus ele demonstrando o seu grande poder. No capítulo 8, do 1 ao 7, ele demonstra o seu poder sobre as enfermidades. No mesmo capítulo 8, do 18 ao 27, ele demonstra o seu poder sobre a natureza. Capítulo 8, 28 a 34, o poder sobre os demônios. Capítulo 9, do 1 ao 17, poder sobre o pecado. Capítulo 9 e 18, poder sobre a morte. E no capítulo 10, Jesus concede esse mesmo poder a seus discípulos. Jesus começa uma campanha evangelística na região. Depois de Jesus lidar com os demônios, depois de ele demonstrar seu poder sobre a natureza, depois de ele demonstrar seu poder sobre os demônios, depois dele demonstrar seu poder sobre o pecado, depois dele demonstrar o seu poder sobre a morte, Jesus agora ele tem uma nova missão: lidar com a dúvida, sanar a dúvida. E essa dúvida ela vem de uma fonte inesperada. Essa dúvida ela vem de um homem chamado João Batista. João Batista é um dos maiores homens da Bíblia. João Batista, qualquer criancinha que nós falamos sobre João Batista, eles conhecem, né? João Batista é um dos maiores homens que já viveu nessa terra. Agora ele tem dúvidas. E seu grande caráter é demonstrado no que ele fez com essas dúvidas. O que nós devemos fazer quando surgem dúvidas? O que nós devemos fazer quando surgem conflitos em nossas vidas? No capítulo 11, 1, esse versículo 1, ele faz parte do capítulo 10, que diz o seguinte: quando Jesus acabou de instruir os 12 discípulos, partiu dali para a cidade deles. Os discípulos de Jesus, os 12 discípulos, eles viviam ao redor da Galileia. A maioria deles vivia ali. Então Jesus, depois de ele ter enviado os seus discípulos, a sua primeira viagem missionária, a Bíblia diz que Jesus então se dirige à cidade deles. E no capítulo, antes de chegarmos no capítulo 2, e essa notícia do que Jesus estava fazendo, de quando Jesus estava operando, ela chegou até João Batista. E no versículo 2 nós descobrimos a situação em que João Batista estava. João Batista estava na prisão. Esse homem que estava acostumado a lugares abertos como o deserto, agora ele se encontrava numa prisão. Ele se encontrava numa cela, nada mais do que uma cova. E no verso, em Marcos 6:17, nos diz a razão de sua prisão.
pois o próprio Herodes mandara prender João por causa de Herodias, esposa de seu irmão Felipe. Herodes havia se casado com sua própria cunhada. E João o repreendeu publicamente porque ele desaprovara o relacionamento promíscuo deles. Agora João se encontra na prisão por causa da sua retidão, por chamar os outros ao arrependimento. Lembre-se que sua mensagem desde o início de seu ministério foi: arrependa-se, pois o reino dos céus está às portas. O reino do céu está próximo. E agora ele se encontra dentro da prisão. E ouve que Jesus e seus discípulos estão pregando. E ouve que seus discípulos estão ensinando que o reino dos céus está às portas. João era aquele que clamava no deserto para que se preparassem para a vinda do Messias. Foi João que pregou que o Messias batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Foi João que, quando ele estava batizando ali, as pessoas vinham ser batizadas no Rio Jordão por ele. Quando ele estava batizando ali, ele olha para Jesus. Em alta voz ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João que batizou Jesus por insistência do próprio Jesus. E foi João a testemunha do Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus. E uma voz dos céus que disse: este é o meu Filho amado, e quem eu me comprazo. Agora João estava preso. Ele já estava preso por cerca de 1 ano. E ele começa agora a entrar em conflito. Ele começa a ter dúvidas. Circunstâncias difíceis em nossas vidas, elas podem trazer dúvidas. Quando passamos por circunstâncias difíceis, pode causar dúvidas. E em tempo de grandes bonanças para nossas vidas, em tempo de grandes bênçãos para nossas vidas, quando Deus está nos abençoando, quando Deus parece assim que Ele pede para nós abrirmos as nossas mãos, e Ele coloca bênção sobre bênção, quando está tudo bem, quando a conta do banco parece que está cheia, quando a saúde está bem, sabe o que nós fazemos? Muitas das vezes nós negligenciamos a Cristo. Muitas das vezes nós fazemos isso. E até mesmo somos indiferentes às coisas de Deus. Por outro lado, existe tempo em nossas vidas que estamos em luta por causa das circunstâncias que parece que vão nos sucumbir. Então entramos em conflito com a nossa fé. Mas essas coisas acontecem com pessoas boas. Essas coisas acontecem com pessoas de Deus. E o problema é que no meio dessas distrações, nós não servimos a Jesus com essa mesma paixão, a mesma paixão que nós servíamos antes. O problema é que quando surgem essas distrações, nós não estamos mais tão perto de Jesus quando nós estávamos antes. Todos nós passamos por isso em algum tempo da nossa caminhada na fé. E perguntamos: será que Jesus se importa? Será que Jesus se importa? Será que Jesus não está vendo o que eu estou passando? Será que Ele não vê que já faz tempo que eu estou passando por essa situação? Será que Ele não vê isso? Será que Ele não está enxergando que faz meses que eu estou com essa enfermidade? Será que Ele não está vendo esse problema financeiro? Será que Ele não está enxergando? E se Ele está vendo, por que Ele não faz nada? Por que Ele não faz nada para mudar essa situação que eu estou vivendo? Conflitos, eles fazem parte de nossas vidas. Mas nós, como servos de Deus que somos, nós queremos estar com Cristo. Nós queremos servir a Cristo, independentemente das circunstâncias, se forem boas ou ruins. Mas parece tão difícil. Como então que isso pode se tornar realidade? Como servir a Cristo em meio aos conflitos e dúvidas? Como que nós podemos fazer isso? Mas o bom de tudo isso, sabe o que é? É que Jesus te entende. Jesus, Ele entende o que você está passando.
Jesus, ele entende esse conflito que você está passando, que é um conflito momentâneo, que é algo momentâneo que você vai passar, e ele vai passar junto com você. Ele vai estar junto com você. As nossas expectativas, elas podem causar dúvidas. João tinha a expectativa que quando o Messias viesse, como era comum, o pensamento de muitos judeus naquela época, quando o Messias chegasse, imediatamente ele removeria a opressão romana. Imediatamente ele removeria o jugo do Império Romano e estabeleceria o seu reino. E muitos de nós podemos passar ou estamos passando por esse mesmo problema. E quando surge alguma dificuldade em nossas vidas, em alguma área de nossas vidas, nós criamos expectativas. Nós criamos aquelas expectativas que Deus ele vai solucionar. Nós criamos as expectativas que Deus ele vai mudar. Não, Deus vai colocar no lugar isso que precisa ser colocado no lugar. É claro que Deus ele pode fazer tudo isso. É claro que Deus ele pode mudar as circunstâncias. É claro que Deus ele pode mudar, ele pode transformar a vida, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem poder. É claro que ele pode fazer isso. Mas o problema não é esse. O problema é que nós queremos ao nosso tempo e como nós queremos, da forma que nós queremos. E não funciona bem assim. Qual tem sido a tua expectativa? A gente às vezes cria uma expectativa que daí aquilo ali não acontece em nossas vidas, e daí nós ficamos frustrados, querendo culpar até Deus, mas Deus não pediu para você, é que você entendeu errado. Você entendeu errado. Criamos expectativas que daí chegamos a perguntar depois: será que eu estou errado? Será que está acontecendo alguma coisa comigo? Será que era para mim fazer isso mesmo? Será que era para ser desse jeito? Por causa das nossas expectativas. Porque aquilo que nós pensamos que Deus vai fazer daquela maneira, daquele jeito, mas não é assim. Será que as nossas expectativas, elas estão de acordo com os planos de Deus? É isso que nós temos que saber. É isso que nós temos que perguntar, se as nossas expectativas, elas estão de acordo com o plano de Deus. Porque daí vai acontecer. Daí acontece. Mas ao ter suas dúvidas, João nos mostra o que fazer com elas. Ele não começou a perguntar às outras pessoas. Ele não começou a chegar e perguntar às outras pessoas o que eles achavam de Jesus. O que eles estavam pensando de Jesus. Será que ele é o Messias mesmo? Não está aparecendo. Ele não foi perguntar para ninguém. E o nosso problema, sabe o que é? É que muitas das vezes, quando surgem dúvidas em nossas vidas, em nossa mente, o que nós fazemos é perguntar para pessoas erradas. E você não vai conseguir solução. Você não vai encontrar solução. Às vezes ainda vai confundir mais a tua cabeça. Você vai pedir para fulano, para beltrano, vai confundir mais a tua cabeça ainda. Quando surgem dúvidas, ele não foi perguntar para os especialistas da época, os especialistas religiosos da época, o que eles estavam pensando acerca de Jesus. Ele não foi fazer nada disso. Em vez disso, ele fez o que precisa ser feito sempre. Quando surgem dúvidas, ele procurou a fonte que poderia responder às suas perguntas. Essa fonte é Jesus. É só Jesus que pode. Existem circunstâncias em nossas vidas que as pessoas não entendem. Talvez elas vão tentar até te ajudar e podem te ajudar em oração, mas existem coisas em nossas vidas, momentos em nossas vidas que só Deus entende aquilo que nós estamos passando. As pessoas não entendem. Dúvidas, conflitos interiores em nossas vidas que as pessoas não entendem. Mas se você dobrar os teus joelhos na presença de Jesus, essa é a fonte certa. Que Ele pode mudar, que Ele pode tirar essa dúvida, que Ele pode arrancar isso que está te impedindo de ser um crente melhor. Isso que está te impedindo para a tua caminhada, prosseguir na tua caminhada de fé. Ele pode fazer isso.
Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Aleluia. Glória a Deus. Ele não podia, lógico que João não podia ter ido lá, porque ele estava preso. Então ele envia 2 de seus discípulos, que está no verso 3, para ir lá perguntar a Jesus, fazer esse questionamento a Jesus. Ele chega lá e a pergunta é o seguinte: você é aquele que havia de vir? Ou seja, você é o esperado ou esperamos outra pessoa? A pergunta de João mostra a profundidade do conflito que ele estava passando. O termo esperado é uma referência ao Messias, é o título que se encontra nos Salmos 47 e também em Salmos 119 e 26, bem como é usado em todos os escritores evangélicos. Perguntar se Jesus era esperado era questionar se ele era o Messias. João, na verdade, está dizendo: tenho sido inflexível na minha crença que você é o Messias, mas eu estou errado. Será que eu errei? Nos versos 4 e 6 nós vemos a resposta de Jesus para João. Ele fala o seguinte: vá e relata a João o que vocês ouvem e vê. Os cegos recebem visão e os coxos andam. Os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. Aos pobres é anunciado o evangelho e bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. Observe que Jesus não diz apenas sim, sou eu. Jesus diz aos discípulos de João para voltar e relatar a ele o que eles estavam vendo. E o que eles estavam vendo era o cumprimento de várias profecias relativas ao Messias, como previsto em Isaías 35, 5 e 6, e também em Isaías 61 e 1, que diz o seguinte: Isaías 35, 5 e 6 fala assim: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos soltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isaías 61 e 1 fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus lhe deu a confirmação especial de que ele estava realmente realizando as obras messiânicas. Em sua resposta, Jesus certifica a João que ele é o Messias. O que Jesus estava fazendo não se resumia somente nessa terra, mas algo muito mais além, era algo para a eternidade. Jesus deu vista aos cegos. Eles viram fisicamente e espiritualmente, e agora eles puderam conhecer o mundo, mas também a Deus. Ele fez paralíticos andarem, não somente andar fisicamente, mas espiritualmente. Eles agora poderiam servir aos homens, mas também a Deus. Ele curou os leprosos, ele os tornou puros fisicamente e espiritualmente. Eles foram aceitos tanto pelos homens, mas também aceitos por Deus. Aleluia. Ele curou os surdos fisicamente e espiritualmente. Eles puderam ouvir as vozes dos homens, mas também passaram a ouvir a voz de Deus. Ele ressuscitou os mortos. Eles receberam vida, nova vida, vida física e vida espiritual. Eles estiveram mortos, mas agora andavam como nova criatura perante os homens e também perante Deus. Ele pregou aos pobres, aqueles que foram negligenciados e que possuíam tão pouco, agora eles recebem as boas novas do próprio Deus. Oh, aleluia! O que Jesus estava fazendo lá, Ele está fazendo da mesma maneira ainda hoje. Da mesma maneira. Jesus fez o mesmo comigo e com você. Nós éramos cegos espirituais, Ele nos deu a visão. Ele deu uma nova visão. Nós éramos cegos espirituais, nós éramos paralíticos espirituais, hoje podemos andar na presença de Deus. Nós estávamos mortos espirituais, hoje temos vida e temos vida com abundância. Oh, aleluia! William Barclay escreveu o seguinte:
João só compreendeu a metade da verdade. João pregou o evangelho da santidade divina com o amor divino. Então Jesus disse a João: talvez eu não esteja fazendo as coisas que você espera que eu fizesse, mas os poderes do mal estão sendo dissipados, não por um amor repreensível, mas por um amor inexplicável. Aleluia. Às vezes os homens podem se escandalizar em Jesus, porque Jesus mostra uma ideia diferente de como a religião é para ser. E Jesus conclui com uma leve advertência. Aleluia. Que a pessoa que se escandalizar nele, que não se escandalizar nele, será abençoada. E se escandalizar é como se João estivesse ofendido com Jesus, por Jesus não estar fazendo aquilo que ele pensava ser certo, e por ele estar naquela prisão. Era como se Jesus estivesse falando bem assim para João: João, não se ofenda se Deus não estiver fazendo as coisas que você quer que Ele faça. João, não se ofenda se os milagres estiverem acontecendo ao teu redor, mas não estão acontecendo contigo. Não se ofenda comigo, não se escandalize comigo, porque as coisas não estão acontecendo com você. Só porque não estão acontecendo com você, mas olha ao teu redor, milagres estão acontecendo. Eu continuo a operar ainda. Não está acontecendo com você, mas a obra, o plano de Deus está acontecendo, está se concretizando. Pode não estar acontecendo com você agora, mas vai acontecer. Mas agora não é a tua hora, agora é a hora deles. Oh, aleluia. João, não se ofenda comigo, se as pessoas lá fora estão livres, mas você está aí dentro preso. Não se sinta ofendido comigo, João. Aleluia. Oh, glória a Deus. Uma tenra repreensão. Não há uma mudança de ideia no amor do Senhor por este homem, momentaneamente confuso. E até vemos nos versos seguintes Jesus elogiando a João, e isso foi o suficiente para fortalecer a fé dele. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos estar confusos com tudo. Nós podemos não entender aquilo que está acontecendo ao redor. Nós podemos não entender aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Mas uma coisa que nós nunca podemos duvidar é do amor de Deus por nós. Nunca duvide do amor de Jesus Cristo por você. Não está acontecendo ainda, espera. Ao tempo dele pode acontecer, vai acontecer. E se não acontecer, louvado e engrandecido seja o teu nome. Louvado e exaltado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Deus não precisa fazer mais nada para demonstrar o seu amor por nós. Ele não precisa fazer mais nada. Ele já demonstrou o seu amor quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Morreu por mim e por você. Morreu por meus e os seus pecados. Ele não precisa fazer mais nada, mas Ele te ama. Ele continua te amando. Ele continua com você do seu lado, mesmo que você não entenda o que você está passando agora. Mesmo essa circunstância que você está passando agora, nesse exato momento, eu não consigo entender, mas não larga de Jesus. Esteja no caminho dEle. Ele vai te abençoar ao seu tempo, do jeito dEle, não do nosso jeito. Vamos nos colocar em pé. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Se vocês puderem repetir aquele hino, o trovão e o mar, que eu não descansarei, por favor. Deus está no controle. Eu creio que Deus lhe falou. Irmãos, eu tenho para mim, não sei, que às vezes não precisa muito não para Jesus falar, para Deus falar. E a gente dá aquilo que a gente tem. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele quer operar nesta noite. Eu creio que Deus, Ele trouxe alguém aqui que está passando por aflição, está passando por um conflito, está passando, às vezes, por uma dúvida.
E Deus quer sanar nesta noite. Ele continua sendo, Ele continua no controle. Ele não perdeu o controle, não. O que aconteceu? Não perdeu o controle, não. Ele continua no controle. Essa coisa momentânea que está passando na tua vida tem um começo, mas tem um fim. Tem um fim. E o fim pode ser esta noite. O fim pode ser agora. É só você confiar. É só você crer. Não estou entendendo nada, Jesus, que está acontecendo comigo. Essa semana eu não entendi nada que aconteceu comigo também. Pressão alta. Não conseguia uma mensagem. Pressão subia mais ainda. Oh, aleluia. Mas Deus sabe. Deus sabe, Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe o que você está passando nesse exato momento. Ele sabe os conflitos da tua vida. Ele te entende. Aleluia. Mas Ele continua sendo Deus. Ele continua pilotando esse avião que você está dentro. Aleluia. Eu me lembro agora de uma ilustração de uma criança que estava dentro de um avião e colocaram ela no banco da frente do avião. E esse avião começou a dar um pane agora. E as pessoas todas desesperadas. E essa criança bem tranquila, desenhando ali, pintando. Oh, aleluia, bem tranquila. Eles observaram aquela criança e chegaram para ela bem assim: você não está com medo do que está acontecendo? Ele falou bem assim: não, o meu pai é o piloto. O meu pai é o piloto. Deus continua pilotando a tua vida. Não estou entendendo nada, Deus. Não importa. Não importa. Continua servindo. Continua servindo. Continua adorando. Continua adorando. Ele continua sendo Deus da tua vida. Ah, mas daqui a pouco eu vou parar. Não quero mais continuar, pastor Lindos. Tá difícil. Tá complicado. Não. Continua. Continua nesta caminhada. Continua nesta caminhada. Continua, daqui a pouquinho você vai ver. Será que eu fiz alguma coisa errada que não está dando certo? Não. É o plano de Deus. Aleluia. É o plano de Deus. Eu quero fazer uma oração para você. Primeiro eu quero saber se tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite. Se tem alguém aqui que tem dúvida acerca da salvação. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou viver para onde que eu vou passar a minha eternidade? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Tem alguém aqui que quer deixar Jesus cuidar da tua vida, guiar você, orientar você? Não. Eu quero fazer também uma oração para você. Se você sentiu que essa palavra entrou no teu coração, eu quero pedir que você venha aqui nesta noite, aqui na frente. Se existe alguma dúvida, algum conflito que está difícil para se resolver, não peça para ninguém, vem aqui na frente. Ele quer resolver, Ele quer te ajudar. Essa é a tua noite. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Tem alguém que quer uma oração?